Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui a gente vai dar uma comentada a respeito da categoria Amador do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2021. Pois é, pela primeira vez desde que o Campeonato Brasileiro foi realizado, né, que foi em 2002, a gente colocou a categoria Amador no campeonato justamente para incentivar o pessoal que nunca competiu, que nunca participou de um campeonato, certo? Eu entendo por experiência própria de já ter falado com algumas pessoas que muitas delas se sentem, digamos assim, não muito à vontade de querer participar, considerando que muita gente já participa há algum tempo, já joga muito bem e tudo mais. Então, por conta dessa insegurança, né, tá sendo colocado a categoria amador no Campeonato Brasileiro de Ioiô, e é uma coisa que veio para ficar. Teve 7 jogadores que se inscreveram e que jogaram, né, no Campeonato Brasileiro, no formato tradicional de 1 minuto de apresentação, né, estilo livre, freestyle, que você coloca as manobras que você quer. E aqui a gente vai dar uma comentada, ver os resultados, ver o que cada um pode melhorar e assim por diante, porque eu acho que isso pode até ajudar você que de repente está assistindo ao vídeo e de repente vai competir num futuro aí, seja num campeonato presencial, num campeonato online que vai ser organizado aí, certo? Eu acho que vai ser bem interessante de assistir, ok? O que acontece? Eu vou fazer minha contagem de pontos como eu costumo fazer, só que para a categoria amador eu adoto um critério um pouquinho diferente. Como assim? Eu dou mais pontos do que eu daria se eu tivesse avaliando a categoria profissional, né? Antigamente não tinha essa de amador e profissional, era só campeonato de ioiô, né? Agora tem amador e pro. Então eu dou uma diferenciada na questão de pontuar cada apresentação, né? Então eu dou mais pontos no amador, só que eu sempre vou descontando os erros, né? Então, só para vocês terem uma noção de como que é composta a nota e assim por diante. Então, vamos lá. Começando com o ganhador, o Theo Camargo, que agora vai estar na categoria Pro. Ele jogou com o Senhores, Glamour Theo da Timeless. Camargo! Bom, pessoal, o que que eu achei? Eu achei que ele jogou muito bem, ele fez muitas manobras assim, já com uma certa originalidade, né, com estilo próprio, várias laçadas que eu considero difíceis, que eu dou ponto, né, algumas manobras mais complexas aí. Então eu gostei bastante no quesito manobras, algumas manobras aí que eu dou até 2 ou 3 pontos para a categoria amador, é claro. Então eu gostei bastante de ver, ele tem muitas manobras, joga com uma certa velocidade, assim, com uma certa fluidez, então por mais que ele tenha tido alguns erros aí no meio, eu gostei de ver que ele tem um bom domínio do ioiô. Imagino até que em outras, se ele tentasse de novo, ele até conseguiria acertar mais e fazer mais manobras, tá? Mas ele já tá com um nível bem legal aí, não à toa que ganhou e fez vários pontos, né? Então, você vê que ele tem algumas manobras mais rápidas e tudo mais, então eu gostei bastante de ver. Você vê aí, na minha pontuação ele está com 31, 32 pontos, né? Então muitas manobras legais, né? Mas claro, sempre tem algumas coisas para melhorar. Então vamos dar uma olhada aqui na tabela de resultados. Ele teve a pontuação máxima ali na Technical Execution, que é relacionado às manobras, né? E a gente viu também que ele teve um grande controle, como eu falei. Esse controle podia ser maior se ele tivesse acertado um pouco mais as manobras, né? Digamos assim, conseguido fazer os combos até o final. E ele também teve uma diversidade boa de manobras, ele não repetiu manobras, isso é bem importante. Mas a gente vê aqui que fica claro que ele pode melhorar no quesito musicalidade, né? Sincronia com a música. E eu diria também performance em geral. Na categoria Pro a gente tem outros critérios, como controle corporal, como diversidade, como showmanship, né? Que é o entretenimento que você teve com o público. Eu acho assim, ele podia se movimentar um pouco mais pelo palco, né? Digamos assim, parecer um pouco mais à vontade, ter uma sincronia melhor, ter uma postura talvez melhor, né? Porque, digamos assim, ele parece que ele tá jogando mais pra ele, né? Tem que levar em consideração que é uma apresentação. Mas em quesito manobras ele tá muito bem, né? É só questão de praticar mais, acertar um pouquinho, que com certeza ele vai ter melhores resultados aí agora que ele já tá na categoria Pro, né? Quem vence o campeonato na categoria Amador, né? O campeonato brasileiro da categoria Amador, vai pra categoria Pro. E uma coisa também que eu acho que ele podia melhorar é a questão da finalização. Como assim? Ali você viu que a música continuou tocando, ele parou de repente, né? Eu acho que se ele tivesse, digamos assim, deixado mais esclarecido para quem estivesse assistindo que ele terminou a apresentação, né? Pô, a música terminou numa batida, ele pegou o ioiô na hora e parou, né? Dá uma sensação de que realmente terminou. Ali parece que ele ficou um pouquinho sem jeito se ele terminava antes, se ele terminava naquela hora, tá? Então acho que é a questão de você mostrar certinho quando que você termina a apresentação sempre ajuda, tá? Então, mas não à toa o Theo ganhou aí e foi mais do que merecido.
O nosso segundo lugar foi para o Guilherme Yude, pessoal. O que eu posso dizer? Eu gostei demais da apresentação dele. Ele jogou, digamos assim, um pouco mais devagar que o Theo, né? Então ele acabou não tendo tantos elementos, ao contrário do Theo. Só que ele fez uma execução muito boa, ele teve um controle muito bom, eu gostei disso. Teve uma boa diversidade de manobras. E principalmente eu achei que ficou muito legal usar música clássica para combinar com as manobras dele. Então em questão de musicalidade eu gostei bastante. Você vê alguns elementos que caem num triângulo que eu acho bem difíceis, né? Tanto é que eu dou vários pontos. Então esse começo aí, essa primeira metade foi excelente, tá? Digna de primeiro lugar, tá? Ele só não ganhou porque mais para a segunda metade ele não manteve esse nível, né? Aí começou a errar algumas coisinhas, então eu dou ponto negativo, certo? Essa daí foi um exemplo muito boa também, gostei muito desse triângulo, né, que passa por cima do braço. E mais pro final que ele acaba não tendo tantas manobras que dão muito ponto, e isso fez com que ele ficasse em segundo lugar, tá? Então, assim, eu gostei de ver, eu gostei das manobras difíceis, que ele executou muito bem, pelo menos na primeira parte, ali na primeira metade eu gostei muito. E não à toa ele ficou em segundo lugar, perto do primeiro. Olha só na tabela de resultados aí. Tá vendo que ele ficou com 87,4 pontos no total? Ele ficou bem perto do Theo, que ficou com 90, né? Ele não teve tantas manobras, então em Technical Execution ali ele acabou ficando um pouquinho atrás. Como eu falei, ele joga um pouquinho mais devagar, então ele tem menos elementos. Só que no critério controle, diversidade das manobras e principalmente musicalidade, ele mandou muito bem. Tanto é que ele encostou ali no Theo e chegou muito perto de ganhar. Se ele tivesse acertado muito bem, né, tivesse montado bem a segunda parte, ali mais pro final, tivesse acertado, eu acho até que ele podia ter vencido, inclusive, tá? Mas excelente apresentação, gostei bastante, né, e eu acho que tem aquele problema também que você viu que ele errou no finalzinho ali também, né? A música terminou de tocar e eu dei ponto negativo porque ele continuou tentando fazer alguma manobra e errou, então sempre eu acho que é importante planejar no momento que a apresentação termina, sabe? Realmente dar um fim pro seu freestyle, não apenas esperar a música acabar, tá? Eu acho que isso ajuda bastante, de repente você que está assistindo aí, de repente que vai competir no futuro, né? Seguir esse tipo de dica. Mas no geral, Guilherme Yude, excelente freestyle. Na nossa terceira colocação temos o Renato Tomé, pessoal, que tá aí jogando. É a primeira vez também que ele participa de qualquer campeonato, pelo menos até onde eu saiba. E assim, vamos ver aqui como que foi. Eu acho que ele teve alguns problemas, olha só como assim, ele começou errando, né, então isso não ajuda você na hora de ter a confiança no palco, mas logo em seguida ele começou a acertar e fazer manobras aí que são difíceis, na minha opinião, para a categoria amadora, então eu acabo dando 2 pontos por vez em muitos casos, ok? Então assim, ele tá jogando bem, ele tem muitas manobras, ele joga meio rápido que nem o Theo, como a gente viu, tem várias manobras, ele faz mais elementos até do que o Yuji. Só que, digamos assim, é um pouco descontrolado. Você vê que ele faz a manobra, ele acaba errando logo em seguida, né? Sempre quando você erra bastante, o seu controle das manobras fica comprometido. Além, é claro, da pontuação ali embaixo que eu tô contabilizando, certo? Mas assim, ele teve uma boa diversidade das manobras até, né? Repetiu algumas coisas, mas no geral teve uma boa diversidade. Ó, um grind aí que ele fez também, que ficou legal. Então assim, ó, uma manobra bem bacana que ele fez aí também. Só que, claro, vários errinhos ao longo da apresentação que fizeram com que ele não tivesse tanto controle, né? Essa manobra no triângulo aí também muito boa. E olha só o final, tá vendo? Ó, o pessoal tá pecando no final. A música terminou e ele errou 2 vezes ali, o que diminuiu a pontuação, entendeu? Então, ele teve bastante erro, só que ele teve bastante manobra também. Então, inclusive, ele era mais um aí que podia ter vencido, tá, pessoal? Se tivesse errado menos, se tivesse, digamos assim, tido um controle melhor do que ele fez. E também, uma coisa que eu reparei que todo mundo, quase todo mundo fez errado, é a questão da finalização, né? Terminar a música e você terminar a apresentação, terminar a manobra, e não simplesmente tentar pegar o ioiô de qualquer jeito, ok? Isso custou alguns pontinhos para ele. Olhando aqui nos resultados, você vê que em questão de manobras, Technical Execution, ele foi muito bem, certo? Ele ficou até perto dos 70 pontos que o Theo conseguiu. Ele só não chegou nos 70 por causa dos vários erros que ele teve, o que comprometeu também o controle. E na questão de musicalidade, né, é uma coisa que ele também pode melhorar, porque isso, assim como no caso do Theo, pesou bastante. Veja, até agora o Guilherme Yude teve disparado a melhor musicalidade, né? Então, a questão de você pensar numa música que realmente combine com as manobras que você está fazendo e tentar sincronizar a manobra que você faz com a música, tá? Isso ajuda sempre, ok? Mas o Renato Tomé tá de parabéns, gostei de ver, né? Mandou muito bem, apesar de ter errado bastantinho, ele mandou muito bem.
Nosso próximo jogador aqui que a gente vai ver, pessoal, é o Ricardo Masayuki. O Masayuki, que era mais um que podia ter vencido e que tinha manobras para vencer. Mas aqui a gente vai reparar, pessoal, que é, além da questão dos erros, o tempo que você perde para se recuperar deles, tá? Ó, ele começa bem fazendo várias manobras, só que olha o que aconteceu. Tá vendo que o Yoyo já meio que voltou? Tá vendo que ele demorou um pouco aqui, ó? Ó, ele tá demorando para se recuperar para fazer mais manobras. Isso acaba contando no final, porque ele faz muito menos manobras do que ele poderia fazer, né? E isso compromete a pontuação dele. Fora os erros que a gente tá vendo aqui, certo? Faltou um pouco de controle, eu achei, né? Porque ele, talvez, não sei se ele não jogou muito forte o Yoyo, daí ele começou a entortar meio rápido, tá? Esse triângulo muito bom mesmo. Ponto alto da apresentação dele. E você vê, ele tem até uma sincronia com a música, né? A música dá uma agitada, ele começa a jogar mais rápido. Só que aí, de novo, o Yoyo voltou quando ele não queria, daí ele se atrapalhou um pouquinho pra pegar o Yoyo. Essa aí ele errou, mas na segunda vez ele acertou, que é uma manobra bem difícil pra categoria amador, bem difícil mesmo, certo? E assim, eu gostei de ver. O que atrapalhou, pessoal, foi a questão dos erros ali e principalmente do tempo que ele demorou pra se recuperar. Como assim? Ele teve vários probleminhas ali no meio, que o Yoyo voltou pra mão dele quando ele não queria, né? O Yoyo deu o backspin, né? Voltou sem você querer que ele voltasse. Isso comprometeu a questão do tempo que ele teve pra fazer as manobras, né? Ele passou muito tempo pra se recuperar dos erros. As outras pessoas que a gente viu aqui até agora, né? Elas se recuperaram mais rápido e aí conseguiram fazer mais manobras e ter uma pontuação melhor ali em Technical Execution. Certo? Mas ainda assim, pessoal, controle bom, diversidade das manobras muito boa, eu achei pelo menos, boa musicalidade, né? Tirou 7 pontos em musicalidade, e teve um ponto ali de penalidade, que é o stop, porque o Yoyo deu uma parada no momento que ele estava jogando, ele errou, né? O Yoyo parou, ele teve que fazer o Yoyo voltar a girar. Isso fez com que a pontuação dele caísse um pouco também. Mas o principal aqui que realmente pegou, pessoal, foram os erros e o tempo que ele demorou para conseguir se recuperar deles, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que pensar, né? A gente tem que treinar para não errar, obviamente, mas também para tentar se recuperar rápido dos erros, sem deixar que isso tome muito tempo. Como a apresentação do amador é de apenas 1 minuto, né? Um erro que você tem que você demora ali 5, 6 segundos para se recuperar, vai fazer falta no final. Então o Masayuki até tinha potencial para ganhar, mas infelizmente por causa desses errinhos ele ficou em quarto. Mas ainda assim eu gostei bastante das manobras dele, gostei do freestyle. Acho que ele tem tudo aí para fazer grandes freestyles nos próximos campeonatos. Nosso próximo jogador é o Renato Dantas, pessoal. Primeira vez dele também participando de qualquer campeonato freestyle, né, com pontuação. Ele joga bem suave, eu achei, boa parte das manobras. Ele não faz muitas coisas super difíceis, né, então ele acaba não ganhando tantos pontos tão rapidamente quanto os outros, pelo menos pra mim, né. Lembrando que eu tô julgando aqui o que eu acho justo pra categoria amador, certo, né, pra categoria pro eu julgo de uma maneira diferente, eu dou menos pontos, tá. Mas aí, de novo, tá vendo como ele demorou um pouquinho para se recuperar dos erros e para jogar de novo, né? Isso atrapalha a pontuação final dele, certo? Porque ele tem manobras, ele tem vários elementos, e aí, ele faz alguns erros e cada vez que ele erra, ó, eu dou ponto negativo, né? Então, os erros importam bastante, né? É importante você fazer uma apresentação e acertar o que você veio fazer. E aí no final, pessoal, eu acho que ele deu um nó, alguma coisa assim, ele meio que desistiu da apresentação e terminou bem antes de 1 minuto, né? Ele jogou bem menos que 1 minuto, o que deixou ele em quinto, pessoal. Bom, como ele teve vários erros e principalmente ele demorou para se recuperar dos erros, né? O Yoyo deu um nó ali no meio, enfim, né? Ele não estava com uma apresentação muito controlada. O Yoyo entortou em alguns momentos, certo? Então o controle dele foi muito comprometido, assim como a musicalidade. Por mais que a música ali, um rock mais pesado, eu tenha curtido, né? Eu acho que não combinou com as manobras. A gente tem que pensar nisso também. Nem sempre, né, a música ideal pra gente se apresentar é a música que a gente gosta de ouvir, e sim a música que combina com o que a gente tá fazendo, né? A gente tem que sincronizar sempre com a música. Em questão de performance, pessoal, é lógico que ficou comprometido, né? Porque afinal de contas ele terminou antes do que devia, né? Então ele demorou para se recuperar dos erros e infelizmente terminou antes, né? Deu um nó ali antes de terminar. Então teve várias manobras que ele não conseguiu fazer, né? Não conseguiu nem tentar, porque ele estava ou se recuperando do erro ou ele ia fazer depois e acabou não fazendo, né? Isso comprometeu a nota final dele. Mas fica aí o registro da participação do Renato, né? Eu quero muito ver o que ele vai fazer nos próximos campeonatos, tanto presencial quanto online, pessoal. Beleza? Vamos agora para o Alex Bueno, pessoal.
O que acontece? Aqui a câmera cortou o primeiro segundo ali, mas acho que isso não vai interferir muito no que a gente tá pontuando aqui. Uma coisa que eu reparei, ó, de novo, o Yoyo voltou quando ele não queria, tá vendo? Foi mais um jogador que aconteceu de no meio da manobra o Yoyo querer voltar. No caso do Alex, eu tenho quase certeza que é por causa do comprimento da corda. Quando a corda é muito grande, né, você acaba jogando mais devagar, que é o caso que ele tá fazendo ali, e também o Yoyo ele acaba voltando mais fácil, porque tem muita corda ali no meio do Yoyo, e aí o Yoyo acaba querendo voltar mesmo. Ele até tem manobras para conseguir uma pontuação muito melhor do que ele conseguiu, mas ó, tá vendo que ele errou ali, o Yoyo parou de girar e tudo, então isso sempre atrapalha você. Certo? E ele teve também um controle não muito bom, e eu acho que foi justamente pelo comprimento da corda. Veja bem, eu acho seriamente que tem várias manobras que precisam de uma corda bem grande para você conseguir fazer elas bem. Mas no caso do amador, no caso do que o Alex estava fazendo, eu não acho que foi o caso. Ó, e no final ele acabou desistindo também, ele deu um nó no final, né? Não terminou do jeito que ele queria. Veja, sempre eu acho importante quando você vai se apresentar, pensar no jeito que você vai encerrar a apresentação, tá? Eu acho isso importante. No caso ali, ele acabou errando bastante, né? Errou muita coisa, por isso o technical execution dele, que são as manobras, foi algo bem mais baixo do que outros jogadores, né? O controle dele ficou comprometido, porque afinal de contas o Yoyo tava voltando quando ele não queria, ele tava jogando meio lento, acho que por causa do comprimento da corda, né? Isso também impactou a questão da diversidade das manobras, ele tentou várias vezes algumas manobras ali que ele não estava conseguindo de primeira, e a musicalidade também. De novo, a musicalidade eu acho que ficou difícil para ele sincronizar com a música, porque ele estava jogando com uma corda meio comprida, né? E daí ele acabava jogando mais lento e não conseguia sincronizar direito com a música, tá, pessoal? Então, fica aí o aprendizado. O Alex ele também teve uma parada, né? Digamos assim, o Yoyo parou de girar, ele teve que fazer o Yoyo voltar a girar, então tem ali -1 de stop, que é uma penalidade, e terminou ali em sexto lugar, tá? Mas é importante, pessoal, comprimento da corda, finalizar bem as manobras e sempre prestar atenção que você vai fazer alguns erros na apresentação, mas você precisa se recuperar rápido deles, né? Para isso não comprometer outras manobras que você ia fazer. Vamos agora ao último colocado da categoria amador desse ano, que foi o Paulinho Cobre, o Gustavo dos Santos. Certo, pessoal? Bom, aqui é um caso bem curioso que eu acho que vale a pena a gente dar uma boa analisada. Ele começou, na minha opinião, muito bem para a categoria amador, com um combo de chopsticks, né, que são essas manobras entre os dedos, muito difícil, pelo menos para a categoria amador, muito difícil, que eu dei muito ponto. E olha só, ele começa acertando, ele joga rápido, já tá com 15 pontos aí, comete alguns erros, mas eu quero que você preste atenção no seguinte, olha só a pontuação dele até o final. Ó, ele vai fazer muito, ele vai tentar muito essas manobras que são os triângulos, pode reparar. Aí ele vai tentar fazer um combo frontal, mas ó, eu acho que foi a questão de nervosismo, ele errou várias vezes. Então, ele tentou esse comecinho várias vezes, eu só dei ponto na primeira, porque depois acaba sendo manobra repetida, né? E manobra repetida eu não dou ponto, né? Só pra deixar claro. E olha só, ele erra várias vezes, quando ele acerta é uma manobra que ele já fez antes, né? Em muitos casos, em alguns casos não, mas ó, olha isso aí. Ele errou, certo? Ele teve um problema ali no controle, ele tentou fazer outra manobra e errou de novo. A manobra que ele acerta ali, ele já acertou antes, então eu não dou ponto, certo? Então, aqui é importante a gente prestar atenção em duas coisas. Elementos repetidos que não dão ponto e o impacto dos erros. Você viu ali, cada vez que ele errou, eu ia lá e tirava um ponto dele. Isso prejudicou muito ele, não só na questão dos pontos, né, de execução técnica, como também no controle, né? Quando você tenta fazer uma manobra 3, 4 vezes e erra todas, né, isso compromete a sua nota em controle. E como ele tentou fazer muitas vezes o mesmo triângulo ali, a mesma manobra, né? Ele acabou se comprometendo também em diversidade das manobras, que era o outro critério, né? Musicalidade até que foi bom, principalmente no começo, achei que combinou muito, né? Ele conseguiu sincronizar super bem, né, o começo da apresentação dele, certo? Com a música. Mas, como ele perdeu muito tempo para tentar fazer as mesmas manobras, né? Eu acho que ele deixou de tentar fazer outras manobras que ele já tinha planejado, né? Por falta de tempo, né? Ele tentou fazer muitas vezes os mesmos triângulos e não conseguiu fazer outras manobras que ele conseguiria ter mais pontuação, certo? Isso comprometeu a apresentação dele. Pelo número elevado de erros, na minha opinião, ele errou mais do que as outras pessoas, né? Ele teve uma execução técnica ali bem mais baixa que os outros,
certo? E isso comprometeu o controle, né? Os triângulos comprometeram a diversidade das manobras e a musicalidade ali foi bem, principalmente por conta do começo muito forte que ele teve. Então é só interessante mostrar pra vocês como que ele, digamos assim, menos da metade da apresentação ele tava com mais pontos do que no final, porque ele errou muita coisa, né? Então ele era mais um aí que tinha potencial para ficar uma posição bem mais acima, mas devido ao número muito elevado de erros, ele ficou aí em último lugar. Bom, pessoal, aqui é só para mostrar para vocês a pontuação que eu particularmente dei para cada jogador, né? Positivos, negativos e o total ali. E é uma regra de 3, pessoal. Como assim? Veja, para mim, o Theo ficou com 33 cliques e isso dá a pontuação máxima para ele, que são 70 pontos, já que ele fez mais cliques que outras pessoas. O Renato Tomé, por exemplo, fez 32, fez quase a mesma coisa, então a pontuação dele ali em manobras é perto dos 70, é um pouquinho menos, né? É proporcional sempre. Renato Dantas e Alex Bueno tiveram 10 cliques para mim, então a pontuação deles ficou igual. E ali no cantinho, ali do lado direito, é só a pontuação oficial para mostrar que foi mais ou menos assim, tá? É claro que tem algumas divergências, porque cada juiz vai julgar as manobras de um jeito, né? Eu só tô mostrando aqui o meu ponto de vista, mas é só para mostrar para vocês como que é composta essa nota, para vocês terem uma ideia de como que é composta a pontuação ali, principalmente na categoria amador, tá, pessoal? Então aí o Theo venceu porque ele não teve tantos erros, ele teve bastante manobra legal. O Renato Tomé poderia ter vencido se ele tivesse errado menos, né, claramente. Masayuki também, só que ele deixou de fazer várias manobras porque ele perdeu tempo ali para se recuperar dos erros. O Renato Dantas não conseguiu fazer a apresentação inteira, então isso comprometeu a pontuação dele também. E o Paulinho Cobre errou demais, principalmente da metade em diante, ele errou muito, né? Teve a pontuação muito comprometida por conta disso, né? O Alex ele também errou bastante, o Yoyo voltou para a mão dele quando ele não queria algumas vezes. Parabéns ao Theo, parabéns ao Yuji pelo segundo lugar, parabéns ao Renato Tomé pelo terceiro lugar, parabéns a todo mundo aí que participou, que deu a cara a tapa, que competiu. Isso com certeza é muito gratificante, né? E eu espero ter ajudado todo mundo aí a entender melhor como que funciona essa questão de avaliação, de pontuação, o que é avaliado, o que não é. Lembrando que na categoria profissional existem muitos outros critérios e eu sou um pouco mais rigoroso para dar o clique, né, para dar o ponto pelas manobras, tá? Mas aqui no amador é só pra gente ter uma ideia, uma noção. E é isso, pessoal. 1 minuto de apresentação, eu sei que o pessoal ficou nervoso, né? A sensação que me deu é que tava um grau de nervosismo bem alto ali por parte de todo mundo. E isso compromete as manobras que você consegue acertar na hora H, né? Resumo da ópera. Os erros incomodam bastante, atrapalham toda a sua pontuação, certo? O controle das manobras também é comprometido pelos erros. E também tem que pensar o seguinte, pessoal. Diversidade das manobras. Se você tentou a manobra 3, 4 vezes e errou todas, né? Primeiro que você não devia nem ter tentado tantas vezes, né? É sempre bom, putz, eu errei, pula para a próxima que você ia fazer, né? Tem sempre que ter essa noção, certo? Por mais que você queria ter acertado uma manobra muito boa, pula para a próxima, ok? Isso pode te ajudar a ter uma pontuação melhor. E também ter uma boa finalização, né? Na hora que você termina a apresentação, terminar com o ioiô na mão certinho. Eu acho que o que mais fez certo isso foi o Masayuki e o Paulinho Cobre, na minha opinião. Isso até ajudou na performance ali, na questão de musicalidade, tá? Mas são coisas assim que eu percebi. E claro, o nervosismo sempre atrapalha, eu entendo, dá uma pressãozinha, principalmente na primeira vez que você está jogando. Mas é uma experiência muito legal, pessoal. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo aí, fica ligado porque a ideia é o Falando de Ioiô fazer um campeonato só para jogadores iniciantes, um campeonato online, né, que vai ser um critério bem semelhante ao que foi adotado aqui, tá, pessoal? Então, se você assistiu o vídeo até aqui, né, aproveita para já ir praticando, certo? Porque vai valer muito a pena, vai ter uma premiação legal, tá? Eu não tenho nada definido ainda, mas é só para deixar o gostinho para vocês, tá legal, pessoal? Bem, esse foi meu vídeo aqui da análise da categoria Amador do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2021. A primeira vez que a categoria Amador é realizada no Campeonato Brasileiro e não vai ser a última, porque a partir de agora a categoria Amador veio para ficar. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!